Olá, que bom estar aqui com você novamente. Muito obrigada a você que já é inscrito neste canal, que deixa seus joinhas, seus comentários, que Deus te abençoe grandemente. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, participa. Eu amo responder as questões que vocês me enviam, os comentários, saber o que vocês pensam. Para mim é muito valioso quando vocês compartilham a opinião de vocês comigo. Muito obrigada, viu? Hoje eu gostaria de trazer um assunto que durante a semana eu tenho avaliado um pouco e eu acho que é bem interessante a gente analisar, né? Se você que ainda não conhece o canal, está chegando aqui, caiu de paraquedas, né? Nós temos 3 playlists aqui nesse canal. Um é direcionado para filhos, né? Pais, filhos, criação de filhos, educação de filhos. A segunda playlist são dramas e comédias da vida familiar, que são análises, né, de comportamentos, muitas vezes de maneira irônica, bem-humorada, ou um pouco dramática, com relação a parentes e familiares. E a playlist mais atual, né, a nova que eu trago para vocês, trouxe para vocês alguns dias atrás, é sobre a série Aprendendo com Jesus, né? Que são questões da Bíblia que eu quero trazer para vocês e compartilhar com vocês que o Senhor coloca no meu coração. Mas hoje vai ser um assunto tratado dentro da playlist Desafios da Família Cristã nos Tempos Atuais. E normalmente a gente conversa sobre filhos e como educar esses filhos, como tentar passar para eles o máximo possível, né, da bagagem que a gente consegue colocar nas nossas crianças, de maneira que quando eles crescerem, eles tenham com que, né, um conjunto de valores, um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, que nós pais os capacitamos a viver nesse mundo, né, a conviver nessa sociedade cada vez mais caótica, né? Tá cada vez mais difícil, diga-se de passagem. Mas enfim, é dever de nós pais instruirmos os nossos filhos os caminhos que devem andar. O Senhor fala sobre isso, né? Mas hoje eu quero analisar uma questão que eu também considero importante e não é exatamente inerente aos filhos, mas sim aos pais. Eu acho que os pais, eles têm que fazer essa autoavaliação, essa autoanálise. Tem a ver com o que está escrito na Bíblia sobre Rebeca. Você está lembrado sobre a história de Rebeca? Isaac casou com Rebeca e eles tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú, né? Jacó era o preferido da Rebeca e Esaú era o preferido do pai, de Isaac. Isso por si só já está errado. Eu acredito que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre filhos preferidos. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não. Não é sobre filhos preferidos, não. É sobre pais abusivos, né? Muitas vezes, a gente vê por aí determinadas famílias onde o pai tem um filho preferido, ou a mãe tem um filho preferido, ou filha, né? E isso acaba criando muito atrito nas famílias, entre os irmãos, e posteriormente, quando esses irmãos casam com cunhados, né, e cunhadas também, acaba criando um grande atrito, um grande conflito. Mas o que me chamou a atenção nessa questão da Rebeca, né, Isaac também tinha o filho preferido dele, que era Esaú. No entanto, Isaac não fez nada para que isso gerasse um transtorno. No entanto, Rebeca, ela usou de chantagem, ela usou de manipulação, ela usou, eu diria assim, que de, se não malícia, grande tolice, né? Porque ela conseguiu persuadir Jacó a mentir para o pai, enganar o pai. Ela fez com que Jacó entrasse em atrito com o irmão, a tal ponto que ele precisou fugir porque o irmão Esaú quis matá-lo, né? E acabou acontecendo que esse filho preferido de Rebeca, Jacó, foi para uma terra distante, né? Foi morar com o irmão dela,
Labão, um tio, e posteriormente lá casou. Mas segundo a Bíblia nos traz, aparentemente essa mãe nunca mais viu o filho dela em vida, né? Aparentemente ela morreu sem ter visto ou se despedido do filho preferido dela, né? Por uma situação que ela mesma criou, por uma questão que ela mesma criou. Ela queria abençoar Jacó, ela queria que a maior porção, que a maior bênção, que a bênção da primogenitura estivesse sobre o filho preferido dela. E para manipular toda aquela questão, ela criou todo um teatro, todo um dramalhão, onde ela persuadiu Jacó a se passar por Esaú, a usar uma pele e para que ele tivesse o cheiro do irmão, tivesse características do irmão. E você lendo a Bíblia, você vê que o próprio Isaac não estava muito convencido que de fato Jacó era Esaú. Ele estranhou a voz, mas ao mesmo tempo ele já não enxergava mais. Eu acho que ele já estava cego pela velhice, muito idoso. A questão é que aquela mulher, ela agiu com tanta má fé, que ela criou um grande atrito entre os dois irmãos. Ela nunca mais viu o filho dela, e ela também criou um grande problema com o pai, né? O pai com os meninos e também dela com o marido. Então, aquela mulher, ela acabou derrubando a casa dela com as próprias mãos, como fala em Provérbios, né? Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Rebeca agiu como uma mulher tola, derrubando a própria casa. E, infelizmente, existem pessoas que são assim, né? Pessoas que também têm essa tendência à manipulação, né? Manipula a família, manipula os filhos, manipula as filhas, manipula o marido, né? Ou a esposa. Não é só mulheres que são assim, homens também são assim, né? Mas isso é mais característico das mulheres do que dos homens, né? O homem, ele pode até ter essa questão do filho preferido e tudo mais, mas a mulher, ela acaba sendo mais emoção, então ela acaba criando um drama muito maior na família, no contexto familiar, do que o homem. O homem, ele já não se envolve tanto, né, com essas questões emocionais. Mas a mulher, ela muitas vezes consegue gerar problemas bem grandes dentro da família por conta disso. Ou porque ela tem preferência por um filho, né? Então ela acaba, em detrimento deste filho, rejeitando os outros. Ou então, sabe aquela pessoa que faz fofoca de um filho para o outro, de um filho para o outro, então ela está sempre falando, né? Outro dia mesmo eu encontrei um senhor que eu detectei esse problema nele, né? Ele visitava um filho, ele falava da filha, aí ele visitava a filha, ele falava do outro filho, aí depois ele visitava outra filha, ele falava dos dois anteriores, e assim ele ficava quicando entre um filho e outro, né? E os irmãos, eles se conversavam, então eles percebiam essa questão do pai, né? Que o pai estava sempre fazendo fofoca de um para o outro, e acabava que esse pai, ele não conseguia se achegar a ninguém por conta dessa coisa dele de estar sempre botando defeito e fofocando e criticando e julgando um irmão para o outro, né? Então, pais que têm esse tipo de comportamento têm que tomar muito cuidado com isso, porque acaba eles mesmos se prejudicando, né? Porque os filhos tendem a cortar esse tipo de relacionamento. Ninguém quer ter a sua vida exposta, né, para as outras pessoas. Tem gente que não fala nem só para os irmãos ou para as irmãs, ainda sai falando para todos os parentes, né? Vai visitar alguém e sai falando para todo mundo. Então é complicado. E muitas vezes também cria atrito entre os irmãos, na família, com o próprio marido, com a própria esposa, né? E Rebeca tinha exatamente esse perfil. Ela conseguiu criar atrito com todo mundo. Ela conseguiu criar uma grande confusão com todo mundo, né? E penso eu que também com as noras dela, porque na Bíblia fala, né, que quando Esaú casou, os pais não aprovaram muito aquele casamento de Esaú, né? Então, aquilo foi mais uma questão também complicada. Os pais precisam ter muita sabedoria,
sabe? Porque às vezes acaba afastando os filhos deles, né? E infelizmente tem pais e mães que têm essa tendência da manipulação, essa tendência à chantagem, a tendência ao vitimismo, né? Quantos pais e mães a gente encontra, né? Que se fazem de vítimas. E na verdade, com esse vitimismo, o que essas pessoas buscam? Manipular e controlar o outro, né? Ou para uma grande satisfação pessoal, né? Muitas vezes a pessoa se sente muito satisfeita, né? Que ela está conseguindo controlar, manipular o outro, ou muitas vezes por uma questão psíquica, sei lá, muitas vezes doentia até, né? A pessoa deveria se tratar, né? E acaba interferindo de tal forma que a família toda adoece por conta de um comportamento doentio de uma pessoa, né? E com Rebeca foi isso que aconteceu. Ela conseguiu colocar os irmãos uns contra os outros, um contra o outro, porque eram dois. Ela conseguiu fazer com que um filho se afastasse durante décadas, né, do pai. E a coisa foi bem complicada, levou muito tempo, muitos anos, para que essa família voltasse de novo a ter um vínculo. E essa mãe, ela não viveu para ver. Ela não viveu para ver esse vínculo entre os irmãos restabelecido, né? Então eu penso assim que muitas vezes a gente consegue ver isso, né, em famílias onde a mãe ou o pai acabam criando esse tipo de distanciamento, ou porque não aceitam o genro, ou porque não aceitam a nora, ou porque se atritam, né, com as pessoas que entram na família, ou porque acabam levando fofoca de um filho, da casa de um filho para a casa de outro filho, ou porque acaba interferindo muito, ou por conta dessa questão da manipulação, né, da chantagem, muitas vezes se faz de vítima, né? Tem muito isso. A pessoa que ela é controladora, ela tende a se fazer de vítima, né, para que o outro esteja sempre ali dando suporte, né, mimando, dando atenção, né, e ela tende a fazer o quê? Ela tende a dar mais atenção para um e menos para o outro, para ver se ela consegue manipular a pessoa de maneira que ela receba mais, né, mais daquilo que ela precisa, mais atenção, mais amor, mais carinho, mais afeto, sempre mais, né? Isso é algo assim que também tem que ser tratado, porque senão a pessoa acaba se tornando um abismo de carências, tem que estar todo mundo sempre ao redor, todo mundo sempre abastecendo essa pessoa com atenção, e nunca nada está bom o suficiente, né? A pessoa está sempre se vitimizando, é a síndrome do coitadinho, né? A síndrome da coitadinha. E com essa coisa de coitadinha, coitadinho, vai dominando a família inteira. Vai dominando a família inteira. Filhos, filhas, genros, noras, né? E é uma coisa complicada. Eu lamento pela Rebeca, porque realmente, assim, eu penso que foi uma mulher que ela morreu sem ter muita alegria, né? Porque o filho preferido dela, ela nunca mais viu na vida. Morreu sem ver, né? O outro, pelo jeito, ela não tinha uma relação muito boa também, sei lá, com a nora, não sei se fluiu. O casamento dela também não sei se foi muito bacana, porque ela enganou o marido. Como é que os dois se acertaram depois com isso, eu também não sei, né? Então, é uma situação que a Bíblia nos traz para que a gente faça uma análise, né? Para que a gente realmente faça uma análise de que tipo de mãe, que tipo de pai eu estou sendo, eu vou ser, ou eu fui, né? Como é que eu posso melhorar, ou como é que eu posso consertar, como é que eu posso lidar com essa questão, para que eu não me torne um pai tolo ou uma mãe tola como Rebeca, né? Pelo contrário, que eu tenha sabedoria para lidar com as coisas, para aceitar as coisas, que eu não seja, né, aquela pessoa controladora ou que vive se vitimizando, né, que eu viva me vitimizando com síndrome da coitadinha, né, que todo mundo tem que me dar atenção, todo mundo tem que me paparicar, todo mundo tem que me mimar, e aí eu acabo controlando a família inteira por conta desse meu comportamento doentio. Mas
caso, né, você detecte isso em você, tenha essa consciência, bom, eu preciso me tratar, né, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque não tá legal isso, né? E se você é um pai ou uma mãe que tem essa tendência do abuso, do controle, né, da vitimização, faz uma autoanálise se realmente vale a pena esse comportamento. Eu creio que não, porque a Bíblia nos traz exemplo de Rebeca, que no meu entender foi uma mulher que só perdeu, né? Foi uma mulher que só perdeu. Mas enfim, o que eu queria te deixar era essa mensagem de hoje. Pensa sobre isso, reflita sobre isso, sobre a tua forma de paternar, de maternar, né? Sempre é tempo de mudar enquanto a vida há esperança, não é verdade? Que Deus te abençoe grandemente. Deixa teu comentário, deixa teu like e até a semana que vem, se Deus quiser.